Hoje é dia de maldade. E bem-vindos a mais um vídeo na nossa série sobre vilões aqui no 237, não tem mais experimento no nome do canal. Olá e bem-vindos a mais um vídeo na nossa série sobre vilões aqui no Experimento 237. Toda Branca de Neve precisa de uma Rainha Má, todo Peter Parker precisa de um Norman Osborn, todo Sherlock Holmes precisa de um Moriarty. E aqui a gente vai explorar um pouquinho mais sobre os arquétipos desses personagens que a gente ama odiar. Lembrando que eu tô falando aqui no papel de consumidora de livros, séries, filmes, TV, série e TV é mais ou menos a mesma coisa, mas a gente ignora, teatro, quadrinho, videogame, todas as mídias que permitem a gente explorar um pouco essa relação entre herói, vilão, protagonista, antagonista, tarará, 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 e não no papel de acadêmica que tenha estudado, sei lá, letras e literatura para poder falar disso com propriedade. A gente está aqui falando na perspectiva do consumidor exclusivamente. E explicando muito basicamente, um arquétipo é um modelo, é um formatinho que a gente está tão acostumado a ver que ele acaba virando uma coisa quase universal. Então, quando você fala ele é um arquétipo do tipo X, todo mundo consegue mais ou menos entender do que você está falando. Quando a gente fala sobre vilões, e lembrando que vilão é um tipo de personagem e não um papel na narrativa, a gente conversou sobre isso um pouco no vídeo anterior, mas só pra lembrar, o vilão é um personagem que é mau. E aí você tem vários motivos pelos quais ele é mau e faz maldade, mas esse é, em resumo, a natureza do vilão. Enquanto o antagonista, por exemplo, é um papel na narrativa, ele é o personagem que vai opor ao seu protagonista. Então, num cenário clássico onde você tenha o herói como protagonista, é normal que o vilão seja o antagonista. Mas você pode perfeitamente bem inverter essa lógica e ter um vilão protagonista, e aí o herói, em tese, seria o antagonista do vilão, do seu protagonista. Entendeu? E você também pode ter histórias que só tenham vilões, ou só tenham anti-heróis e vilões, ou só tenham anti-heróis, ou só tenham heróis, talvez. Eles podem ter uma relação antagônica, mas sem a presença de um vilão propriamente dito. Eu preparei essa lista com 10 arquétipos de vilão. Na verdade, tem 11, porque eu roubei. Mas, enfim, depois a gente chega lá no 11º. Mas eu preparei essa lista a partir de, assim, o que eu já experimentei enquanto consumidora falando sobre vilões. Então é evidente que pode ter alguma coisa que tenha me escapado, inclusive se tiver faltado o seu arquétipo favorito de vilão, comenta aqui embaixo, não deixa de contribuir para essa conversa. Essa lista não segue necessariamente uma ordem de preferência, ela é simplesmente tratando dos vários arquétipos de vilão, não tem assim uma ordem, uma lógica que você possa descobrir, a Nádia gosta mais desse tipo ou daquele tipo, não. O primeiro arquétipo que eu queria falar é o bully, e sim, bully é um arquétipo de vilão, ele é aquele cara que simplesmente gosta de provocar e de fazer os outros se sentirem mal e de fazer maldade mesmo, trancar alguém no armário ou perturbar e assediar a vida de alguém, essas coisas. Esse personagem gosta de torturar as suas vítimas pura e simplesmente porque isso te dá uma sensação de poder, assim, é uma maneira dele se autoafirmar. E às vezes ele pode fazer isso porque ele tem um background trágico, porque ele mesmo foi vítima de bullying e aí ele passou a praticar bullying como uma maneira de se defender e tal, ou ele pode simplesmente fazer isso porque ele é chato, babaca, escroto e gosta de fazer bullying. A dinâmica do bully é sempre uma dinâmica de perseguição com um determinado personagem. Ele pode perseguir diretamente o seu protagonista, ele pode inclusive ser o protagonista, mas tratando como antagonista. Ele pode perseguir o seu protagonista ou ele pode também perseguir uma terceira pessoa com quem o seu protagonista se importe. Isso não afeta o papel dele enquanto vilão. Bons exemplos desse arquétipo são a Regina George de Mean Girls, né, Meninas Malvadas, Garotas Malvadas, o Draco Malfoy de Harry Potter e o Biff do De Volta para o Futuro. São clássicos vilões do tipo bully. Eu sei que no último vídeo eu expliquei que o Draco, pra mim, não se encaixa tão bem assim na categoria de vilão propriamente dito, mas para o propósito de entender o que é um bully, ele é um ótimo exemplo. O segundo arquétipo que eu queria tratar, na verdade eu vou falar de dois juntos porque eles andam basicamente lado a lado,
que são o dragão e o homem forte. O dragão e o homem forte funcionam como obstáculos para o seu herói, e eles estão ali sujando as mãos e tal, cuidando do plano principal, mas não são eles que estão por trás do plano principal. E aí o seu herói vai precisar enfrentar o homem forte e o dragão para conseguir chegar finalmente no seu vilão principal, no seu mastermind, de quem a gente vai falar já já, para conseguir finalmente interromper de uma vez por todas o plano mal e sair vitorioso. A gente tem um exemplo muito claro e muito bom dessa dinâmica de homem forte, dragão e mastermind em Star Wars. A gente tem o mastermind, que é o Palpatine, o imperador, de quem a gente vai falar quando chegar em Mastermind. A gente tem o Darth Vader, que é uma figura imponente, ele é um super usuário da força, ele é muito poderoso, ele causa medo quando ele aparece, toca a marcha imperial, a gente fica desesperado. E aí a gente tem o Boba Fett e os outros Bounty Hunters, que são só homens fortes. Eles simplesmente existem pra fazer o que o dragão ou o Mastermind tiverem mandado fazer. No caso do Boba Fett, ele vai e mata a família do Luke Skywalker, persegue o Luke Skywalker em algumas histórias nos quadrinhos e, enfim, no universo expandido, essas coisas. Mas eles não são necessariamente o vilão da história. Eles são vilões, mas eles não são, assim, o vilão principal. Esse é um papel que cabe, no caso específico de Star Wars, ao Imperador Palpatine. Quando a gente está falando de dragão de verdade, quando a gente está falando de seres míticos ou animais terríveis e tal, a gente está falando do arquétipo da besta. A besta não é má por natureza, ou assim, quer dizer, ela não faz maldade porque ela é má. Ela existe, ela normalmente tem fome ou medo e está protegendo alguma coisa ou alguém que para ela é muito valiosa e muito importante. Personagens nesse arquétipo tradicionalmente serão animais, sejam eles reais ou imaginários. Eles não são racionais, eles não têm nada além do instinto deles de reação contra determinados tipos de avanços que eles encaram como uma agressão. Então você tem lá o seu reino, resolveu expandir o seu domínio, invadiu um determinado pântano e lá existe um dragão e o dragão começa a atacar o reino e tal. Esse é o arquétipo da besta. A besta, então, é um obstáculo imparável. As únicas formas que você vai ter de acalmar a besta vão ser desistindo do seu objetivo, né? Então, por exemplo, eu fui tentar roubar um tesouro e tinha um dragão dentro da caverna. Ou você larga o tesouro pra lá e aí o dragão normalmente vai voltar a viver a vidinha dele, que ele não tava atacando ninguém, fazendo nada. Ou você vai ter que matar o dragão pra conseguir pegar o tesouro, soltar a princesa, essas coisas que a gente conhece perfeitamente bem. São exemplos tradicionais, além do clássico o dragão que protege o tesouro, ou o dragão que, né, teve a terra invadida. O tubarão de Jaws, ele tá só sendo um tubarão, mas ele é um vilão na história. A baleia em Moby Dick também é um exemplo clássico de vilão, arquétipo de vilão da besta. E pra quem gosta de Stranger Things, o Demogorgon também é um excelente exemplo de besta. Se eventualmente a gente descobrir que o Demogorgon, na verdade, né, era uma pessoa ou alguma coisa assim, aí isso pode ser que mude. Mas tipicamente ele tá enquadrado ali na categoria do arquétipo da besta. Um arquétipo bem parecido com o arquétipo da besta é o arquétipo da máquina. A máquina, diferentemente da besta, não é um ser orgânico, ela é um construto, ela é uma coisa que foi montada com tecnologia. E aí ela normalmente é capaz de pensar criticamente, ela tem um nível de inteligência humano ou quase humano, ou às vezes até sobre-humano, porque ele é, assim, dotado de inteligência artificial, essas coisas. Mas ele tem a sua programação e ele segue a programação. E se a programação dele é matar determinado tipo de pessoa ou causar determinado tipo de dano, ele vai fazer isso e ele é imparável, porque como ele é uma máquina, ele não sente dor, ele não sente medo, ele não sente nenhum tipo de emoção e você não consegue racionalizar e fazer ele parar. Você não consegue chegar para uma máquina e explicar, olha só, eu entendo que a sua programação diz isso, mas a sua programação está equivocada. Isso não é possível no cenário da máquina. Um exemplo muito claro da máquina é o Ultron dos Avengers, né? No Age of Ultron a gente tem ali claramente uma máquina que foi criada para proteger os humanos, mas que entendeu proteger os humanos como proteger a Terra, e aí, portanto, a gente vai precisar exterminar os humanos porque os humanos não sabem se comportar. Então,
é um exemplo muito claro desse arquétipo. Outro exemplo bastante recorrente tá na série de filmes, eu já nem sei mais como é que a gente chama isso, do Exterminador do Futuro. Cada um dos robôs ali é um exemplo muito bom de máquina. Claro que o personagem do Arnold Schwarzenegger especificamente tem seus momentos, tem filme em que ele é o vilão, tem filme em que ele não é o vilão, mas todos os robôs, quando estão tentando matar a Sarah Connor, o filho dela, a humanidade como um todo e tal, são típicos exemplos do arquétipo da máquina. Esse arquétipo vale também para qualquer vilão que seja não humano e que seja absolutamente imparável, como, por exemplo, Jason Voorhees da Sexta-feira 13? Eu sempre misturo os monstros desses filmes de terror dos anos 80, mas é Sexta-feira 13, né? O Jason. O outro é do Halloween, o outro é do Nightmare on Elm Street, então é isso. Por quê? O Jason tem basicamente uma diretriz, assim, é matar todo mundo, né? E ele é imparável, você atira contra ele, você tenta cortar ele, tenta, sei lá, já mataram ele mais de uma vez e ele ainda assim volta dos mortos e mata todo mundo. Então é um típico exemplo da máquina. Talvez o exemplo mais evidente de arquétipo de vilão seja o mal encarnado. E aí o mal encarnado pode ser literalmente o mal encarnado, uma pessoa que é a personificação do mal, ou a gente pode ter, por exemplo, o Sauron no Senhor dos Anéis. Quando a gente conhece ele naquela parte da história, ele já não é mais uma pessoa, ele é um ser ultra poderoso e tal, mas que tá ali reservado, presinho dentro daquele olhinho bizonho em Mordor. Mas ele é o mal encarnado, assim, ele não tem uma motivação diferente de eu quero simplesmente dominar tudo porque eu sou mal e todas as coisas têm que ser más e eu quero corromper tudo e blá. É esse que é o personagem do arquétipo do mal encarnado. Depois a gente tem o Mastermind. O arquétipo do Mastermind é o cabeçudo, é o gênio, é o cara com o plano, é a pessoa que quer dominar tudo e que sabe exatamente o que ele precisa fazer para isso. É a pessoa que tem um plano diabólico, que sabe como mexer cada uma das pecinhas, cada uma das engrenagens para conseguir fazer com que o seu plano seja efetivado. Exemplos clássicos de Mastermind são o Palpatine, e a gente assiste o arco dele inteiro entre os episódios 1 e 6 de Star Wars, a gente vê esse plano tintim por tintim, cada uma das pecinhas que ele foi mexendo para ele conseguir finalmente se tornar o Imperador da Galáxia, tarará, tarará, tarará. Então, assim, é um excelente exemplo de Mastermind. Outro que é muito bom é o Moriarty do Sherlock. Eu sou apaixonada pelo Moriarty. Eu acho, assim, cada um dos planos dele é muito bem elaborado e é sempre um personagem divertido da gente assistir. E para os nossos fãs de quadrinho, o Lex Luthor é um personagem que se enquadra nessa categoria, nesse arquétipo do Mastermind. Ele sempre tá ali planejando o que ele vai fazer. Porque o Mastermind, ele não quer ganhar na base da força. Ele sabe perfeito... Bom, no caso do Palpatine, mas é diferente. Mas o Mastermind sabe que ele pode perfeitamente bem dominar tudo e vencer os heróis e, enfim, conseguir o seu plano final sendo inteligente e não necessariamente forte. E é por isso que o Mastermind é tão perigoso. Um arquétipo que é frequentemente associado com o Mastermind é o arquétipo do fanático. O fanático é um personagem que é motivado por uma ideologia muito enraizada no seu âmago. E aí ele faz o que ele precisar para atingir aquele determinado objetivo. Muitas vezes o fanático vai ser representado por um fanatismo religioso ou por uma ideologia moral um pouco deturpada, assim. Para quem gosta de filme de serial killer, Seven traz um personagem que é um fanático que é muito bem escrito e que eu sou absolutamente apaixonada. E no campo dos quadrinhos, um exemplo muito evidente do fanático é a galera do Ten Rings, do Iron Man, o primeiro filme. Aquela galera que é terrorista, porque afinal de contas eles têm a sua própria ideologia fundada nos efeitos das armas do Stark e tudo aquilo que a gente já sabe. Um outro arquétipo muito interessante é o arquétipo do vingativo. E para esse vilão as coisas são muito pessoais. Ele simplesmente não se importa com quem vai se machucar no caminho. Ele, inclusive, está disposto a se colocar em perigo, se for necessário, desde que ele consiga, antes de morrer, assistir o herói perder tudo aquilo que ele ama. Um exemplo que é da minha infância desse personagem é o filho do Norman Osborn no Homem-Aranha, aquele com o Tobey Maguire, que inclusive é interpretado pelo James Franco e é um casting que eu nunca vou entender. Mas o filho do Norman Osborn, quando ele resolve virar o Duende Macabro,
é um exemplo clássico do arquétipo do vilão vingativo. A gente tem também, por exemplo, o Khan de Star Trek, também se encaixa nesse arquétipo. Um outro arquétipo bastante presente é o arquétipo do louco, né, do unhinged, da pessoa que não tem mais nenhum tipo de controle moral e emocional que faça com que ele se comporte dentro do padrão esperado da sociedade. Assim, o personagem do Norman Bates no Psycho é um exemplo bastante clássico dessa categoria. Mas o meu personagem favorito na categoria Unhinged é o Coringa. O Coringa do Heath Ledger no Dark Knight só, não tem o Rises. Rises é o do Bane. O personagem do Heath Ledger no Dark Knight, ele tá completamente solto de qualquer tipo de amarra social. Ele é absolutamente maluco e ele tem um plano, o que não é comum para os personagens Unhinged. Mas no caso dele, o plano é levantar um espelho para a sociedade e dizer, olha, vocês não são bons, vocês são todos exatamente como eu. Se vocês tiverem o empurrãozinho certo, vocês vão estar exatamente na mesma posição que eu. É um personagem que eu adoro, é uma construção de vilão muito legal. E eu fiquei muito triste quando a gente perdeu o Heath Ledger, porque eu adoraria ter visto o retorno do Coringa no Dark Knight Rises, fazendo ainda mais caos em Gotham City. E pra finalizar, a gente tem o igual. E ele pode ser um irmão gêmeo que ninguém sabia que existia, que sofreu a vida toda e aí ele volta pra se vingar. Ou ele pode simplesmente ser, literalmente, alguém da mesma espécie, do mesmo estrato social e tal, que é uma imagem espelhada do nosso herói. E ele é perigosíssimo por isso, principalmente quando você tá falando de cenários em que existe poder, etc., o igual vai ter basicamente o mesmo poder, o mesmo tipo de poder, o mesmo domínio do poder que o herói. Só que a minha versão favorita do igual é quando, além das mesmas habilidades, ele tem também basicamente o mesmo objetivo e a mesma motivação do herói, só que um tiquinho deturpado, e isso faz toda a diferença. E esse igual é legal porque ele frequentemente bota o herói pra se duvidar, o herói pra se questionar, pra pensar, gente, será que eu tô no caminho errado? Será que talvez ele não tenha razão? E um exemplo muito bom disso é o Killmonger do Pantera Negra. Ele é um igual, tanto que ele derruba o T'Challa com facilidade, mas ele tem um objetivo que é bastante diferente do Pantera Negra, mas que faz o Pantera repensar toda a sua existência e toda a relação de Wakanda com o resto do mundo e ver que eles, na verdade, são errados de ficar tão fechados pro mundo e tal, e isso altera a maneira do Pantera Negra ver a sua própria existência. Então é um personagem muito legal quando ele é bem trabalhado. Pô, Nádia, mas você disse que iam ser 11, você só falou 10. Calma. Em 11º lugar, eu adoro um tipo de personagem chamado o anti-vilão. O anti-vilão tá pro vilão assim como o anti-herói tá pro herói. O anti-vilão é aquele vilão que tá quase no campo dos bonzinhos, mas ele é mau. Ele tem uma motivação que é justificada, ou ele tem um objetivo que é compreensível, ou ele tem um passado histórico que assim te faz entender e até concordar com ele, ou ele até é uma pessoa boa, ele tem coisas boas, você torce por ele, você quer que ele se dê bem, mas ele no fundo é um vilão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o anti-vilão quando a gente fizer o vídeo sobre as motivações dos vilões, porque aí tem umas coisas importantes que a gente precisa discutir na categoria do anti-vilão. Mas eu queria trazer essa categoria porque eu acho ela uma categoria super legal. Eu não tinha consciência de que existia esse nome, né, esse tipo particularmente. Então, assim, fiquei super feliz quando eu fui estudar e descobri esse nome específico, porque eu tava preparando esse material pra vocês e, assim, tem umas pessoas que eu quero chamar de vilão, mas que eu fico com muita dificuldade. Então, descobrir a categoria do anti-vilão foi uma das experiências mais legais na construção dessa série de vídeos com vocês, e a gente vai falar deles no próximo vídeo, onde a gente finalmente vai entrar nas motivações dos vilões. Eu sei que eu tinha prometido que esse ia ser o segundo vídeo, o das motivações, mas daí eu descobri os anti-vilões e eu falei, não, peraí, eu preciso de mais tempo, e inverti a pauta.
Então deixa aqui nos comentários, por favor, qual é a sua categoria de vilão favorito, qual é o seu vilão favorito nesses arquétipos, se você descobriu alguma coisa que você não sabia, se você finalmente tem um nome para um tipo de vilão que você gosta. Não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações de quando a gente tiver vídeo novo, deixar o seu joinha se possível porque ajuda muito e até a próxima. Que a força esteja com vocês, sempre.